Na verdade, Letícia, eu até estudar o empreendedorismo, eu achava que eu não era empreendedor. Porque eu confundia muito o empreendedorismo com ser comerciante. E eu até hoje não tenho nenhuma habilidade comercial. Tanto que na minha empresa, quem faz os contratos, quem cuida da parte comercial, de vendas e tudo, é a minha sócia. Mas ao estudar o empreendedorismo, eu descobri que empreender não é necessariamente ser comerciante. Né? Tem comerciantes que têm uma veia empreendedora muito forte e, historicamente falando, o empreendedorismo ele foi associado realmente à questão do comerciante. O primeiro empreendedor da história que se fala chama Marco Polo, que foi quem trouxe, na verdade, as especiarias da Índia, ou seja, do Oriente, para o Ocidente e começou a empreender, ou seja, ele começou a comercializar. Mas, na verdade, quando a gente cita isso historicamente, os autores buscam tirar do Marco Polo muito mais a questão do que de venda em si, mas a questão da ousadia, de inovar, de fazer algo diferente do que todo mundo fazia e do risco. Que como ele estava fazendo algo novo, ele estava arriscando. Então é esse tipo de comportamento que talvez os autores, quando falam que Marco Polo foi considerado o primeiro empreendedor da história do Ocidente, eles queiram destacar. Mas para nós acaba ficando a história de que o empreendedor é aquele que é o comerciante. Mas empreendedor não é o comerciante, empreendedor é aquele que tem uma nova ideia e meio que divulga isso, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O empreendedor tem muito a ver com ideia e atitude, mas também principalmente com a ideia, porque a atitude vem das ideias. E pouco a ver com a questão comercial. Tanto que nós temos hoje o conceito de empreendedorismo, ele se ampliou para empreendedores que a gente chama de intraempreendedores, que são empreendedores dentro de empresas. Então, esses empreendedores, por exemplo, na universidade onde eu sou professor, tem muitos professores, tem muitos coordenadores, tem muitos pró-reitores empreendedores. Nós temos servidores públicos empreendedores, que são aquelas pessoas que lançam cursos novos, que mudam as grades dos cursos dos alunos, que fazem aulas de maneira diferente, maneiras de aprendizado diferente. Então, tem muito a ver com esse pensamento de ousar. Então, o conceito de empreendedorismo está muito mais ligado à inovação do que exatamente ao comércio. Porque, por exemplo, na esfera pública a gente não comercializa nada, mas a gente tem empreendedores públicos. Mas, historicamente, sempre foi associado ao comércio e, principalmente, ao empresariado. Tanto que, hoje em dia, no senso comum, a gente conversando, a gente até comenta o empreendedor como sinônimo de empresário. O que, infelizmente, não é verdade. Quem dera todo empresário fosse empreendedor. Mas então, qual é a diferença de empresário para empreendedor? Que eu não entendi muito bem. Bom, o empreendedor ele é mais ou menos aquilo que você estava falando. Ele é um pensamento diferente, alguém que tem um pensamento diferente e atitudes específicas. Eu poderia te dizer que empreendedor é um estilo de comportamento. O empresário é aquela pessoa que abre um negócio. Ele tem uma empresa no nome dele, tem um CNPJ, ele vai lá na Jusceia e ele diz assim, essa empresa está no meu nome. Hoje nós temos inclusive os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Olha que até o nome é microempreendedor, mas ele vira um empresário porque ele tira um CNPJ. Mas não necessariamente ele tem o espírito empreendedor, que é a origem da palavra. Ele não tem essa ousadia, essa vontade de fazer algo diferente do que os outros fazem. Ele não arrisca fazer algo novo. Então ele acaba sendo só um empresário, alguém que tem uma empresa no nome dele. Não necessariamente ele é empreendedor. E no mundo de hoje, muito, inclusive por causa dessa falta de empreendedorismo, é que os empresários não conseguem ganhar mercado, não conseguem, às vezes, fazer com que a empresa perdure. Tá, então deixa eu entender. Empresário é alguém que tem uma empresa no nome, então, basicamente, o cara lá da esquina que vende roupa de alguma marca... Não, só vende roupa e é lá na esquina e não é nem tão famoso porque ele não tem um marketing bom, ou talvez porque o negócio dele já esteja meio ultrapassado ou saturado. Ele é só um empresário, né? Não diria isso, a gente teria que ver algumas coisas. A gente pode saber se ele é um empresário, só um empresário, ou se ele é um empreendedor, porque motivo dele abrir, por exemplo, esse negócio de roupa. Se ele abriu esse negócio de roupa porque ele viu uma oportunidade no mercado, ele viu que ele tinha um ponto que poderia ser alugado,
Ele viu que vender roupa talvez fosse mais interessante para ele se realizar do que trabalhar, por exemplo, como funcionário de uma empresa. Aí a gente pode acabar classificando ele como empreendedor. E é empresário. Uma coisa não anula a outra. Não exclui. Ele pode ser empresário e empreendedor. Aí tem muita gente que é só empresário. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu fui emancipado e o meu pai colocou uma empresa de outdoor no meu nome e no nome da minha irmã. Então, aos 17 anos de idade, eu era empresário. Eu tinha uma empresa no meu nome. Só que quem comandava a minha empresa era a minha mãe, que tinha uma procuração de plenos poderes para comandar para eu poder estudar. Então, quer dizer, na prática, a minha mãe era empreendedora. A minha mãe estava ali, tocando negócio, todo dia ralando, todo dia pensando em formas de conseguir novas propagandas, novos outdoors, novos contratos. E eu lá, empresário, mas estudando no colégio, conseguindo a minha vida de adolescente tranquilo. Então, assim, eu era um empresário, mas eu não empresariava nada. A empresa estava no meu nome. Então, tecnicamente falando, eu era empresário, mas eu não era empreendedor. Quem empreendia era a minha mãe, que não tinha empresa no nome dela. É bem interessante saber disso, porque eu acho que tem muita gente que confunde, né? Mas, enfim, a próxima pergunta. Quais são as principais razões por alguém se tornar empreendedor? Bom, existem, basicamente, 2 grandes grupos de razões. Os estudos que são feitos mundialmente falando, inclusive, eles são bem, digamos assim, dicotômicos, ou seja, eles colocam uma coisa muito... 2 únicas opções, quando a gente sabe que não é bem só isso, não. Mas, resumidamente, eles colocam que existem 2 grandes motivos. Um por necessidade e o outro por oportunidade. Por necessidade, a gente nem considera muito empreendedor, assim, raiz, como a gente fala. Porque significa necessidade aquele sujeito, por exemplo, que perdeu o emprego, que não conseguiu nenhuma colocação no mercado, muitas vezes porque ele não conseguiu uma boa qualificação, ele não tem estudo, o mercado não consegue absorvê-lo, e ele enxerga ali a única fonte de renda, por exemplo, é vender roupa. Isso não faz dele um empreendedor raiz, faz dele um empreendedor por necessidade. Ele está ali, mas aquilo não é a paixão dele, não foi o sonho de vida dele ser comerciante, vender roupa. Ele está ali por uma questão de necessidade, ele precisa de dinheiro. E no dia que aparecer uma oportunidade que pague para ele tanto ou um pouquinho a mais do que a atividade que ele está fazendo, obviamente ele vai largar aquela atividade. Por isso que não é o empreendedorismo ideal para se construir um país. Porque qualquer outra oportunidade, qualquer mudança econômica que se tenha, aquelas pessoas que montaram um negócio, seja ele formal ou não, ela já tem clientes, ela já tem fornecedores, ela tem um ponto que ela aluga e do nada ela larga tudo isso e diz assim, agora eu vou trabalhar na empresa tal. E todo mundo fica órfão, digamos assim. Então é uma economia muito instável. Então por isso que a gente fala que esse empreendedor por necessidade não é o ideal para uma região. E tem o empreendedor por oportunidade, que é aquele que está trabalhando no seu ofício, seja ele qual for, e ele olha e diz assim, eu não tô feliz com isso aqui, eu não estou realizado. E aí ele diz assim, cara, eu tenho uma veia de comerciante muito legal e aqui eu não estou conseguindo desenvolver. Vou começar a vender roupa. E aí ele começa a vender roupa, mas porque ele gosta, porque ele percebe que ali naquele local que ele vende roupa, o tipo de roupa que ele vende, o pessoal está comprando, é uma oportunidade dele se realizar e ganhar dinheiro, às vezes até mais do que onde ele trabalhava. Aí esse é o empreendedor por oportunidade. Ele identifica que ali é uma chance de se realizar, não só ganhar dinheiro. Porque tem aquele empreendedor por oportunidade que se classifica oportunidade, mas eu chamo de oportunista, que é aquele que diz assim, está abrindo rodízio de sushi em Manaus. O cara nunca fez um sushi na vida, não gosta de sushi, mas ele vai e abre um negócio de sushi porque ele tem dinheiro no bolso. Então é o empreendedor caçador de ondas que a gente chama. Ele vai na onda. Também não é salutar para uma economia porque a onda vai mudando e ele começa um negócio sem experiência, sem paixão. Então, na primeira dificuldade que tenha, ele fecha. Ele troca. Agora eu não quero mais um rodízio de sushi, eu vou abrir uma barbearia, que é a nova moda. E aí ele vai. Isso é muito ruim. O empreendedor ele tem que ter paixão pelo que ele faz e não só pelo dinheiro. Então aí entra uma classificação nova que não está dentro da classificação que a Organização Mundial coloca, que seria oportunidade versus necessidade. A gente imagina que isso seria uma oportunidade, mas não é.
na verdade, é a oportunidade só de ganhar dinheiro. E isso não é salutar também para uma economia. Então, basicamente assim, o tipo ideal é aquele empreendedor que é não oportunista, mas que vê as oportunidades e gosta de fazer aquilo. Perfeito. Então, meio que os empreendedores com necessidade, eles fazem aquilo como bico para ganhar um pouquinho mais de grana. Os empreendedores oportunistas, eles normalmente fecham um negócio muito rápido. Por quê? Porque se aquele negócio não vai dar tão certo, ele já fecha. Porque é só o caçador de ondas, é só o caçador de trend. Isso pode durar uma semana, pode durar um mês. E não tem um tempo meio que pré-determinado. Não tem. Na verdade, é a onda, né? Exatamente, é o trend. O que vem agora? Tem que ser o suficiente para ele recuperar o investimento que ele fez naquele sushi, rodízio de sushi, naquela barbearia. Mas se tiver uma nova onda, ele vai nessa nova onda. Ele não faz por paixão. A paixão única e exclusiva dele é grana. E isso é ruim. Agora, o de oportunidade mesmo, que não é o oportunista, ele está interessado, óbvio, no dinheiro, porque todo mundo precisa, né? Mas o dinheiro é uma consequência dele fazer aquilo que ele se sente bem e que muitas vezes ele começa como um bico. E ele descobre assim, caramba, isso aqui é uma forma melhor do que eu quero fazer. E tem muita gente que larga, inclusive, seus ofícios e não faz disso bico, não. Faz disso carreira. E passa muito perrengue. Né? Esse é o empreendedor raiz que a gente chama, não o Nutella. É aquele empreendedor que ele está ali disposto pelo sonho dele. Ele vende carro, ele aluga apartamento que ele tem, ele vende imóvel, ele se vira para manter o negócio funcionando. E esses normalmente são os que têm na sua trajetória o sucesso e são os mais bem-sucedidos empreendedores de hoje. Se a gente for buscar na história, todos eles tiveram alguma história de fracasso. Mas eles persistiram exatamente porque não era uma onda. Né? Eles queriam, na verdade, persistir naquela ideia, naquele sonho, naquela vontade de fazer aquele ofício que eles acham que é aquilo que eles gostam de fazer. Então as dificuldades são só uma forma de lapidar a personalidade dele. Quais conselhos você indica para pais de crianças que querem empreender ou como educá-las para serem bons empreendedores? Bom, o primeiro conselho que eu dou é que a gente, na verdade, só modela pelo exemplo. Então, que eles sejam bons empreendedores. Isso não quer dizer que eles sejam comerciantes ou que eles abram negócios, mas que eles assumam responsabilidades, que eles tenham propósito nos negócios deles e que eles mostrem que empreender é ir atrás dos seus propósitos, dos seus sonhos. E que eles façam isso, que eles não, que eles apoiem as vontades dos filhos dentro da medida do possível, colocando os pés no chão, mas fazendo com que ele pense nas nuvens. Então, assim, que se o filho tiver vontade de fazer algo que não necessariamente seja algo financeiramente enriquecedor, mas se for a vontade do filho, apoie. Porque se ele for bom naquilo que ele faz, ele vai ser feliz e pronto. Tá ótimo. É perfeito. É maravilhoso. No que eu vi, você tem essas opções. Vamos construindo juntos os caminhos. O que é mais importante para você? Então, são técnicas que o mentor usa dentro daquela especialidade para te ajudar a tomar algumas decisões e fazer você agir na direção daquele teu objetivo. Não é o mentor que decide por você, mas ele te ajuda a visualizar melhor a situação e você e te levar para o caminho. Objetivo que seja mais adequado para você. É mais personalizado. Né? A mentoria ela tem mais flexibilidade, o treinamento não. Você tem que ter um certo alinhamento, porque você pode ter 20 pessoas na turma com diversos desafios, não vai dar para tratar um por um de forma personalizada. A mentoria você já consegue fazer isso. Agora, eu poderia contar pra gente uma história inspiradora que você testemunhou, assim, e que te inspirou a ser o que você é hoje? Ai, gente... Tem várias histórias que me estimularam, mas acho que eu já acabei falando de uma, né? Que não tem como. E eu vi que você tem super identificação com isso, porque aqui nos bastidores eu já vi que você trabalha com seus pais, que são super modelo para você. Então, uma inspiração para mim, sem dúvida, foi a minha mãe, né? Foi a base que eu construí tudo que eu sou, que eu modelei, né? Não só profissionalmente, mas como caráter. Né? Minha mãe veio de família humilde, passou necessidade na infância,
Enfim, teve uma casinha de madeira. Então, quando eu nasci, já estava em condições melhores. Mas a família cresceu pelo estudo, né, da minha mãe. Também começou a trabalhar cedo. Perdeu a mãezinha cedo. Eu não conheci minha avó materna. Né? Minha mãe perdeu a mãe dela com 17 anos. Então, também teve que trabalhar muito cedo. E com isso me passou muitas lições, né? Como eu disse, eu sou filha única por parte de mãe. Então, a possibilidade, gente, de eu ter sido mimada era altíssima. Eu entendo muito bem isso, porque eu também sou filha única. Olha aí, tá vendo? Então, já vi que seus pais também souberam dosar bastante isso, né? Ao mesmo tempo que a gente recebe muito carinho, mas a criação foi muito pé no chão, né? Minha filha, a vida é assim. Comece a batalhar cedo, seja dona da sua independência, né? Não dependa de ninguém, das pequenas coisas. Comece a dirigir cedo, trabalhar cedo. Então, com 12 anos, eu já queria pegar no carro. Nossa, né? 12 anos. Com 12 anos, eu já queria pegar no carro. Então, assim, a gente vai construindo e projetando, né? Em cima dessas histórias inspiradoras. E aqui o vídeo modelo foi muito a minha mãe, né? Que construiu do zero a autoridade, né, pela pessoa que ela se tornou reconhecida no mercado, por aquilo que ela construiu com muita integridade. Então, eu absorvi muito, muito esses valores. E não foi algo forçado, foi algo que ela me propiciou naturalmente, né? Só que a escolha é nossa. A gente pode viver em todo esse ambiente e escolher não seguir, né? Então, eu também sou muito grata a Deus por ter tido discernimento e pessoas que entraram na minha vida ao longo dessa inspiração. E aqui eu lembro também a minha primeira gerente lá na Federação das Indústrias, que me ensinou muito dentro do ambiente de trabalho, né? O meu primeiro presidente lá na Federação das Indústrias, olha só, gente, seu Antônio Silva. Ele é meu presidente no Sebrae hoje. Nossa! Olha só como a vida é muito louca, né? Então, me deu a oportunidade lá atrás, com 16 anos, no meu primeiro estágio, e hoje também meu presidente no Sebrae. Então, muito grata a Deus por trazer pessoas certas na nossa vida, eu acredito muito nisso, né? Na atração de pessoas boas, colegas também que eu aprendi bastante ao longo dessa trajetória. O associativismo, né, com a AGE, a Associação de Jovens Empresários. Quando eu comecei a conviver nesse meio, eu senti vontade de empreender. Então, desde criança, eu ia com a minha mãe para esses ambientes, né? Orientar pessoas que queriam empreender. Quando eu comecei a viver no associativismo, junto a jovens empresários, eu falei, cara, eu quero experimentar isso do outro lado do balcão. Então, eu quero viver na pele o desafio de empreender. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque realmente é um desafio empreender no Brasil, né? Uma alta carga tributária, todos esses desafios que a gente já falou anteriormente. Mas eu cresci muito, inclusive, na forma de orientar os empresários. Então, quando eu fui para a Prefeitura de Manaus, que também passei por lá na minha trajetória, fui secretária municipal com 24 anos. Nossa! 24 anos. E aí, eu já tinha tido a minha empresa, né, uma empresa de treinamento e consultoria, e também tinha, a minha primeira empresa foi uma empresa na área de comércio de açaí. Então, eu tinha tido uma experiência em serviço e em comércio. E ali eu identifiquei que a minha área é serviço. Lembra da dica? Gente, façam o que você gosta. A minha experiência com açaí foi excelente, mas não é a área que eu me identifico, o comércio. Eu me identifico com serviço, né? Então, experimentar isso me ajudou a refletir o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Então, tudo foi um aprendizado super importante para o que eu faço hoje. Bom, agora quais são os seus objetivos de carreira ao longo prazo? O que você planeja fazer? Tipo, projetos e etc. Aqui eu até te mostrei uma brincadeira que tem no livro, né? Sim. Aqui no final do livro, que foi um produto da pandemia, né? O que estava muito claro para mim, Letícia, era o meu propósito de vida, né? Por tudo que eu vivi, eu queria ser instrumento de alguma forma para que mais jovens tivessem oportunidades que eu tive e soubessem identificar essas oportunidades. Então, por isso que eu escrevi o Antes dos 30, né? E aqui no final tem justamente a trajetória. E aqui no finalzinho tem assim, lendo, né? Sim. Lendo, justamente porque eu sei que tem
muitas oportunidades à frente na minha vida. O que eu posso dizer é que hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço no Sebrae. Até pela história da minha mãe como executiva, também que passou por essa organização. Eu digo que eu tenho um DNA do Sebrae. Então, eu sou extremamente feliz naquilo que eu faço hoje, né? Mas também sempre aberta a novos conhecimentos, a novas oportunidades. Então, assim, no meu propósito de apoiar jovens a encontrar o seu caminho dentro do empreendedorismo, é o que eu quero fazer para a vida. E estou muito feliz fazendo isso no Sebrae, que é o que eu faço hoje. Bom, agora entrando no assunto de família. Qual é o papel da família no apoio ao empreendedorismo e como você equilibra a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Olha, você ter o apoio da família é fundamental, gente, porque é muita abdicação, sabe? É muita dedicação e nos primeiros momentos de você quer abrir uma empresa ou tá empreendendo, você vai passar muitos momentos mergulhado no teu negócio, né? E isso vai te tirar de alguns momentos com a família, pelo menos no início, o que é natural. Então, isso precisa ser muito conversado com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, né? E juntos encontrar um caminho de como equilibrar isso. Mas isso não pode ser a rotina eternamente, porque senão começa a desequilibrar outros campos da sua vida. Nós não somos só trabalho, né? A gente não vive para trabalhar, né? O trabalho é justamente para a gente viver com qualidade, né? Com qualidade e abundância. Eu sou cristã, eu acredito muito naquilo que Deus prometeu para a gente, né? Ter vida em abundância. O nosso trabalho, ele é instrumento para isso. Se ele está te privando disso por um longo tempo, tem alguma coisa errada. Então, assim, a família é a base de tudo, para estar junto com você nisso. Então, buscar equilibrar ao longo do tempo o trabalho com a vida pessoal, com a qualidade de vida, é super importante. Conheço muitos profissionais, empresários conhecidos como empresários de sucesso, mas quando você vai aprofundar, você vai ver que é uma pessoa que tá com a saúde super comprometida. Que ela não tem uma base familiar boa, que os filhos não falam com ela. Isso. Aí vale a pena? Não. Não, dessa forma não, né? Então, é importante, se você tá nesse momento, nessa situação, de que forma você pode rever, né? Aí, de repente, busca ajuda, busca uma mentoria, conversa, dialoga com a sua família, como é que a gente pode mudar isso juntos, conversa com seu sócio, né? Busca apoio de uma consultoria, enfim, são diversas possibilidades, dependendo da ocasião, para te tirar dessa situação, porque não é saudável. Mas no início, ela é necessária. Então, é importante a gente ter consciência disso. Todo negócio no início precisa de um olhar maior, de uma dedicação, que muitas vezes vai te privar de coisas que naturalmente você faria diferente. Mas isso não pode perdurar por muito tempo, né? E até isso, no plano de negócio, você tem que prever, né? Não só o dinheiro investido, mas toda essa dedicação de tempo também que você vai precisar nos primeiros anos, né, ali da empresa. Bom, agora qual conselho você daria para o jovem empreendedor que está assistindo o nosso programa? Como é que ele deve começar o seu negócio? Olha, gente, acredita no teu sonho. Identifica o que você gosta de fazer. Eu vou insistir nisso. O que você é bom em fazer? O que você gosta de fazer? Né? E tem até um exercício que eu coloco aqui no livro. É um livro super prático, gente. Tem várias perguntas e exercícios super práticos, até para você ir se conhecendo. Se você ganhasse na loteria hoje, ou seja, você não precisasse mais se preocupar com dinheiro, o que você faria para preencher o teu tempo? Ah, eu viveria um ano sabático. Tá, mas depois que você cansar de tudo isso, que cansa também. O que te daria prazer em fazer? Provavelmente ali tem uma luz, nesse exercício ali tem uma luz daquilo que você se identifica e que você faria na tua vida e pode se transformar em uma oportunidade de negócio para você ou numa oportunidade de trabalho para você começar a se identificar. Então, o primeiro ponto é isso, identificar no que você tem competência, o que você gosta de fazer, e o resto é desdobramento disso, porque vai ter muito suor, vai ter muito desafio. Então, o importante é estar convicto da tua base, né? Da tua base, do que você gosta de fazer.
E deixar também o Sebrae à disposição, porque a gente também apoia desde esse momento que você não sabe muito ainda o que quer fazer, até o momento que você já tem uma empresa super de sucesso e quer crescer no teu negócio, e às vezes o crescimento também é doloroso, né? Às vezes você mudar de uma faixa de empresa, você começou com uma microempresa, um empreendedor individual, né? Para quem está começando, gente, a melhor indicação é começar como microempreendedor individual, que é uma modalidade que você tem o CNPJ, o custo dele é muito baixo, né? Você vai pagar até R$ 72 por mês, e aí já está incluso lá o seu INSS, todos os impostos de forma bem simplificada. Então, a forma mais rápida, barata de começar o seu negócio formalmente é como MEI, microempreendedor individual. O Sebrae faz todo o atendimento do MEI, desde o registro da sua empresa até a declaração do seu negócio, toda a formalização do MEI e a capacitação. Inclusive, vou dar um spoiler para vocês, posso? Pode. Olha só, gente, no dia 14 de maio vai acontecer um evento para microempreendedores individuais lá no SESI Clube do Trabalhador, tá? Que a gente chama de Semana do MEI. É 14 e 15 lá no SESI, mas vai ter atividade durante a semana toda. E lá vai ter um conteúdo riquíssimo para quem quer abrir um negócio ou para quem já é MEI e quer crescer, tá? Então são dias que a gente está dedicando exclusivo para isso, tá? E aí o futuro é só sucesso, né? Então eu indico começar como MEI e aí depois a gente vai ajudando ao crescimento da sua empresa. Presentinho pra você. Oba! A nossa caneca do programa. Ai, gente, eu já tava de olho ali quando você fez ali a divulgação. Olha que show! Muito obrigada, gente, ó. Adorei. Obrigada. Infelizmente chegamos ao fim da nossa Já? entrevista. Pois é, Passou tão rápido. Então dele depois. Tá. Você tem alguma pergunta que eu não fiz e que a senhora gostaria que eu fizesse? Eu tenho sim. Não me mate de curiosidade. Quero saber como é que você concilia a tua vida profissional, da pessoal e da escolar. Isso é meio complicado, porque a gente não exatamente concilia, entendeu? A gente meio que, a gente planeja, a gente tem sempre uma agendinha que eu sigo essa agenda. E aí, os trabalhos escolares, o que tem de escola para fazer, eu faço normalmente na biblioteca da escola. Ou do lado da biblioteca da escola, para não dar muito trabalho quando eu chegar em casa, já poder treinar os roteiros, etc. Já vai adiantando ali. Já vai adiantando ali. Aí, os trabalhos que são manuais, eu reservo um tempinho lá no sábado, nos finais de semana. E também na minha vida profissional, aqui no caso, aqui no podcast, eu sempre treino nos domingos, no finalzinho da tarde, e às segundas, para eu treinar o roteiro, eu estudar um pouco sobre o que esse convidado ele vai falar, o que ele vai pensar, como eu deveria responder essa pergunta, será que dá para eu adaptar essa pergunta? Eu sempre faço esses questionamentos para quando chegar na hora da entrevista, ser uma boa entrevista e uma entrevista que seja muito legal. Parabéns. Gente, tá vendo o que a gente falou agora? Alguma dúvida que ela tem várias características do comportamento empreendedor? Então tá aqui. Letícia é uma empreendedora. Muito obrigada. Queria exemplo do que é empreendedorismo, tá aí. Na hora que o gerente do banco foi pagando a elas, e umas choravam, outras se abraçavam, porque elas nunca viram tanto dinheiro. E a coisa mais bonita que uma delas nos falou, chorando ela nos falou isso. Eu não sei se o marido vai lembrar da frase certa que ela nos disse, mas ela disse assim, a maior felicidade dela é que ela ia trocar o óculos dela. Olha só. Gente, para nós uma coisa tão simples é trocar um óculos. E ela estava dizendo que o Sebrae estava dando a maior felicidade que ela ia trocar o óculos. E a outra disse que ia comprar o remédio do filho. Então, veja só, são esse tipo de trabalho que ele preenche a alma de qualquer funcionário do Sebrae. Eu já estou fora do Sebrae há algum tempo, né? Eu já estou aposentada de Sebrae. Mas nos enche de orgulho saber que nós contribuímos para que alguém mudasse de vida com o nosso trabalho. Isso nos orgulha bastante. Ai, fiquei impactada.
Bom, agora entrando no tema, mais um pouquinho a fundo do tema, que era sem idade para empreender. Por que o empreendedorismo na infância é muito importante que seja ensinado? E como é que pode impactar o futuro da criança? Ah, que pergunta linda. Meu Deus. Não tem idade para empreender, de fato. Você empreende com 80 e você empreende com 5, 10, 12. Tem N exemplos, né? Você é uma empreendedora, por exemplo. Um passarinho me contou que você começou a empreender com 10 anos. É, Então, é um exemplo clássico de que não existe idade mesmo. Agora, por que que é muito importante investir no empreendedorismo na infância? Por sinal, o Sebrae tinha, eu não sei se ainda tem, eu já estou fora do Sebrae há algum tempo, mas nós tínhamos um projeto só para crianças, a partir de 5 anos, né? Que era para os pequenininhos das escolas. Por sinal, quando nós trouxemos esse trabalho para o Amazonas, uma das escolas que nós implantamos foi no Doroteia, sério? no Colégio Doroteia. Era sobre. Pergunte lá se as freiras lá Vou ainda perguntar para a diretora. tinha um programa, não me ocorre agora, mas era um programa para crianças, tá? Então, nós levamos lá para os pequenininhos. O primeiro foi, nós implantamos no Colégio Doroteia, à época, e depois no Petrônio Portela, no Ah, Alvorada. Então, e é um programa só para crianças. É o empreendedorismo só para crianças. E foi, assim, uma fase muito interessante. E por que que é importante começar? Orientar as crianças, porque eu fico imaginando, um empreendedor que começa com 15, 20, 30 anos, 50 anos, ele dá certo? Tu imaginas tu fazendo isso, formando as crianças? Isso é um legado para uma cidade, um estado, para o país, que o empreendedor é quem segura o país. e também porque a criança tem uma coisa que o adulto não tem, que é o tempo. Exatamente. Então, meio que, tipo, quando ensina já as coisas que ela tem que saber sobre o empreendedorismo, ela vai se formar, já vai saber a ideia na cabeça. Quando chegar aos 20, 18 Exatamente. anos, ela já vai começar a empreender, vai ter Exatamente. mais tempo para continuar Com empreendendo. certeza, com certeza. Então, por que que assim, fiquei muito encantada com essa tua pergunta? Por que que é importante nós investirmos nos pequenos para que eles possam ter maior preparo? Muito embora, né, o nosso tema não tem idade para empreender. De fato, não tem. Se você for ver aí na literatura, quantos começaram, não é? Já Uhum. com quantos anos de vida? Tipo, o dono da KFC, mas só que eu não lembro quantos anos ele começou. Tem pessoas, nós temos exemplo aí, não é, que conta os livros, que o próprio dono da maior rede, né, de TV começou com 60 anos. Então, não existe idade para empreender. Agora, o que que faz uma grande diferença? É o teu propósito. Se você tem um propósito, se é isso que você quer, e você se prepara para isso, ninguém te derruba. Aí o empresário, que ele reclama da legislação, ele reclama, mas ele não larga. Porque é o propósito dele. Ele reclama das dificuldades, ele reclama dos tributos, ele reclama de todas as dificuldades, mas ele não sai. Agora, por quê? Porque ele tem um propósito. Então, qualquer área que você possa empreender, tem duas questões que nós não podemos deixar de maneira nenhuma de desfocar. É a paixão por aquilo que você faz e como você se prepara para aquilo. Ok, agora a próxima pergunta. Quais são os benefícios de ter pessoas de diferentes idades empreendendo? Muitos também. Essa menina faz perguntas daquelas que vai fundo, não é? Muito bom, muito tem que bom, ser muito assim. bom, muito bom. Mas vamos lá, vou tentar resumir. A diferença, ela está naquilo que você vai deixar, né?
Você deixar para quem? Deixar para a cidade, deixar para o município, deixar para o país. Porque, como eu falei anteriormente, é tudo formado, o país ele é formado de pequenos negócios. Então, não vamos nos iludir que quem sustenta o país são os grandes negócios. Quem sustenta o país são os pequenos empreendedores. Então, essa é a vantagem, né? O que ele deixa? O empreendedor, ele contribui demasiadamente para o desenvolvimento do país. Ele contribui para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Dá para imaginar, por exemplo, um empreendedor que ele emprega 5 pessoas. Em média, dizem que a família brasileira é formada de basicamente 5 pessoas. Então, se nós começarmos a fazer algumas contas, olha aquele empreendedor, ele tem uma pequena empresa, ele emprega 5 pessoas, que ajudam mais 5, que a outra vai ajudar mais 5. Olha a riqueza que o empreendedor deixa para um país. Olha que é uma coisa tão mágica, se a gente parar para pensar, refletir mesmo. O empreendedor, ele é um mágico. Olha o legado que ele deixa. E aí, quantas pessoas passam por aquela empresa, formam-se como família, que aquela família forma uma outra família. E olha lá, aquilo que aquele empreendedor, aquele empresário, deu de benefício para aquela família. Então, os benefícios são, assim, inúmeros. Qualidade de vida. Tu já imaginaste que é uma pessoa poder pagar a faculdade de um filho, ela trabalhando numa empresa e sustentando o filho, ajudando o filho a construir sonhos que daqui a pouco ele vai ajudar a construir o sonho da família. Então, isso é muito mágico. Então, é uma empresa que apoia, que gera riquezas para o país e que um dos principais benefícios é fazer com que as pessoas possam ser felizes, mudando a sua qualidade de vida. Isso é muito profundo. Isso aí é tema para outra entrevista. Assim, uma entrevista que gerou uma outra entrevista. Isso. Enfim, agora, próxima pergunta, que é, ao longo de sua carreira, como é que você viu a evolução do empreendedorismo aqui no Amazonas? Como é que, tipo, Explodiu, né? A palavra é essa. Foi uma evolução muito grande. A primeira é que os empresários eles se conscientizaram cada vez mais da importância de se qualificar. É muito interessante isso. Os empresários de antigamente não se qualificavam? Claro que se qualificavam. Só que hoje é exigência. Se ele não se qualifica, ele fica para trás. Se ele não se qualifica, ele não inova. Então, um exemplo. Vai ter um curso, vai ter uma palestra, vai ter um seminário. O empresário podia ir, poderia não ir. Hoje, dificilmente ele deixa de ir. Sabe por quê? Porque ele sabe que o que ele aprendeu ontem não vai ser mais o que ele vai aprender amanhã, o que ele vai precisar amanhã. Então, olha só. Então, essa questão de você se qualificar, para mim, ele é um ponto assim fundamental. Essa qualificação, esse olhar no futuro, essa explosão. Então, a primeira coisa dessa mudança é a qualificação. A segunda coisa que eu hoje observo muito, estando aí no mundo mais de consultoria, né, de treinamento para as empresas, é a valorização que o empresário hoje dá para o seu corpo funcional. Isso é muito interessante. E eu tenho observado, porque antes a lei diz que você precisa ter determinados benefícios para os seus funcionários. Então, você precisa ter um vale-transporte, um vale alimentação. Alimentação. Só que hoje,
dependendo também da empresa, mas no geral, ele não para só naquilo que a lei manda ele fazer. Ele sempre tem algo mais. Queres ver um exemplo? Eu conheço empresas que contribuem com 60% da faculdade de seus funcionários. Nossa! Conheço. Eu conheço empresas que, além do benefício, digamos assim, médico e dentário para o funcionário, ela estende também para os filhos e algumas empresas contribuem para os agregados. O que a empresa chama dos agregados? São aquelas pessoas que é seu dependente sem ser seu filho. Então, você tem, por exemplo, um sobrinho que você cria, né? Ou alguém que você criou que está ali sob a sua guarda, legalmente. A empresa, ela estende o benefício também para essa pessoa, desde que você tenha aquela pessoa sob a sua guarda e, logicamente, prove que você é o sustento daquela pessoa. Então, esses benefícios que a empresa hoje gera para os seus colaboradores, isso é algo que vem crescendo muito. Isso me encanta muito. Eu conheço empresas, pasmo, que eles dão passagem de férias para o seu colaborador. Bom, agora o nosso podcast tem uma lembrancinha. Ah, jura? Oh, meu Deus! Esse é um momento especial. Este é A uma... nossa caneca! Já que você Meu gostou tanto. Deus, adorei, amei. E aí? Amei mesmo. Gente, toda olha embaladinha. que linda. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Né? Essa caneca é chique mesmo, hein? É chicona. Aham. Chicona mesmo. Agora, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Nosso público é o seguinte: acredite no seu sonho, tenha um propósito de vida e faça as pessoas felizes. Se você pautar a sua vida nessa tríade, você sempre será uma pessoa de sucesso, com certeza absoluta, eu garanto. Agora, se você gostou, já curta, compartilhe para aquele grupo que gosta de empreendedorismo, que gosta de histórias também. Também já comente para que o YouTube possa recomendar novos vídeos para você e você possa saber um pouco mais do nosso trabalho. Eu sou Letícia Bento e obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!